A expectativa sempre é positiva, né? Mas a gente só vai ter essa confirmação quando a bola rolar. Ficou assim, depois dessa pandemia, mais difícil da gente fazer uma avaliação das equipes. Afinal de contas, essa paralisação fez com que muitas equipes se remodelassem, né? E a gente vai ter conhecimento deles mesmo quando a bola começar a rolar, né? Agora a gente está confiante que o Ferroviário pode fazer sim uma boa campanha. Eu volto a dizer que a gente só vai ter assim uma ideia bem concreta depois que a gente vê esse time jogando, né? Por enquanto os treinamentos, eu sinto alguma semelhança com aquele grupo, sabe? É um grupo modesto, né? Mas não quer dizer sem qualificação. É um grupo de jogadores fortes, jogadores competitivos, né? E isso vai ser muito importante. A gente pegou um time que vinha fazendo uma boa campanha no campeonato cearense, fez algumas modificações. Já havia chegado alguns jogadores antes da minha chegada e eu acredito que nós temos um grupo forte, um grupo que tem condições de competir palmo a palmo com os outros participantes. Olha, o que teve mais ênfase foi exatamente colocar no esquema que o Ferroviário já tem aqueles jogadores que chegaram, sabe? A gente trabalhou bastante nisso. E ao mesmo tempo procurando passar para os atletas, não só em palestras, mas em treinos, aquilo que o treinador, eu no caso, penso como o jogo. Então está nessa fase de conhecimento, eles conhecendo qual é a forma que eu quero que o time se comporte, eu naturalmente procurando aproveitar o que já tinha sido construído antes de bom, realmente, que o trabalho que o Anderson Batatais fez aqui, e enquadrando esses outros jogadores dentro desse processo. Para isso eu precisava explicar bem a eles como é que é esse processo e em que é que eles podem contribuir. Nós tivemos alguns problemas nessa semana. Nós fizemos um amistoso aqui contra o time do União e infelizmente a gente teve baixas, né? Então alguns jogadores não vão estar à disposição. Então eu passei a semana aqui esperando que alguns voltassem, não voltaram, outros vão estar à disposição, mas eu já tenho na minha cabeça uma formação para pelo menos começar o jogo, porque é outra coisa que eu tenho trabalhado com eles, com os jogadores, é que eles têm que entender que ninguém aqui é titular e que consequentemente ninguém é reserva, que a gente tem condições de acordo com o adversário, utilizar uma situação ou outra. E além disso, uma situação nova, pós-pandemia, que é a situação de você poder utilizar 5 jogadores. Então, é preciso que o jogador entenda isso, que muitas vezes um jogador que vai entrar no decorrer da partida, muitas das vezes vai ser tão ou mais importante que quem começou. É uma competição que tem duas faces, né? A primeira fase, que é a fase de classificação, e a segunda fase, que esse ano mudou, mas que era a fase de mata-mata, e que complicava muito, né? Complicava muito, porque quando você tem um campeonato de pontos corridos, a dinâmica pode ser outra. Você pode ter condições de se recuperar durante a competição, né? Quando a competição passa para mata-mata, é uma competição em que quem errar menos geralmente ganha. Então, esse mata-mata, ele causou muito isso daí. Esse ano, diferente agora, são 2 grupos de 4, né? Então, a tendência é que nós vivamos uma nova realidade, uma outra coisa, né? Agora, a gente sabe que é difícil porque existem equipes tradicionais na disputa, né? Equipes de torcida apaixonada, público bom que faz isso com um investimento maior, e existem outras equipes que têm às vezes instalações em termos de estádio mais acanhadas, mas que dificultam muito
pelo campo de jogo quando você vai jogar fora de casa. Então é uma competição bem diferente da competição da Série A, por exemplo, até a Série B, onde geralmente os campos estão no mesmo patamar.